Obrigado. Bom dia a todos. Declaro aberto mais uma reunião da Agência de Regulação do Conselho Regulador da AGE, que é a 70ª sessão ordinária. E quem concorda com a ata da reunião passada, permaneça como está. Aprovado. Nós vamos ver até a pauta, tem dois processos, que é do Danilo, e eu gostaria que o senhor passe para os conselheiros aí. Ok? Bom, os processos são do item 14. Primeiro, o 14.1, 2014-9737, interessado aqui é assunto. Resolução que dispõe sobre a classificação e ajuste da utilização do território e ajuste da TUT. Agora, essa resolução aqui, então, a assessoria dando continuidade à atualização das resoluções com alteração da lei da GE e o decreto 7755, promoveu as alterações e as adequações das resoluções da GE a essas novas normas. Uma resolução de 2005 que traz a classificação de todos os terminais. Agora foi encaminhado o processo para a gerência de bens estatizados e gerência de transportes, que sugeriram que não alterassem por hora a classificação dos terminais, porque é mais prudente aguardar, como agora foi feito o novo marco de transportes, e está aguardando a regulamentação para que sejam feitas as autorizações e concretizar cada ponto de parada, quantas linhas vão ficar, cada terminal vai receber qual linha, ainda não tem esses dados concretos. Então, eles sugeriram que a classificação não fosse alterada por hora. Então, essa resolução simplesmente está atualizando os considerandos para a nova legislação e a nova decreto. Só a sugestão, né, doutor Davi? A sugestão é o Conselho Regulador, o decreto mudou, a lei de alterações, aí nós vamos todos os meses e a classificação, quando for feitas as autorizações, nós reanalisando essa resolução para reclassificar os terminais. Acho que a discussão, conselheiros, concordam com a consideração para a GE, né? Já que vai ser futuramente readequado. Pelo contrário, nós estamos atualizando que aqui é Conselho de Gestão, aqui é Conselho Regulador, o decreto era um, hoje é o outro, né? A lei teve aquelas alterações em que o Conselho Regulador, né? Nós só estamos mexendo nisso. O resto. Ok? Quem concorda, permaneça como está. Outro processo, trata-se da revisão tarifária extraordinária solicitada pela Saneamento de Goiás S.A. em virtude do aumento de custo com energia elétrica. Foi feito estudo, tem um parecer técnico e econômico, o parecer jurídico do processo, a favor do reajuste de 2,4%. E eu fiz um relatório, em suma, eu estou de acordo com esse parecer. Quer falar uma coisa esclarecendo? A energia elétrica tem aumentado muito todo mês de setembro. Então, a Saneago solicitou referente a dois períodos, a setembro do ano passado e setembro do ano anterior. No ano anterior, o aumento que a Saneago teve de incremento, o cálculo de incremento de custo foi menor do que o reajuste que já tinha colocado anteriormente, no ano passado, então cobriu. Só esse último agora, ela alegou que ia aumentar 36% e, pelos dados que da parte contábil deles, aumentou 30% dos custos com energia elétrica. E fazendo essa conta, comparado com a arrecadação, deu esse índice de 2,4%, que seria para evitar impacto muito longo lá na frente. Ok? Só isso. Discussão, quem concorda, permanece como está. Aprovado. Vamos na pauta agora. Vamos ao item 3, apresentação e instrução de processo com recurso a serem relatados pelo conselheiro João Ribeiro de Castro. Item 3.1 ao 3.11 para a pauta. 3.1 a 3.10, manter a igual inflação.
E o 3.11, anulação reformal do fiscal. O fiscal falou uma coisa e no final lá deu certo, então estou pedindo anulação do 3.11. Discussão? Aprovado. Item 4, apresentação e discussão de processos com recurso a serem relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha, item 4.1 ao item 4.31 da pauta. Bom, senhor presidente, senhores conselheiros, resumindo, são 31 processos que são autuações, a autuação lavradas pela GR, com fundamento na nossa resolução 05, dos autorizatários, por infrações diversas, que eu estou levando em consideração até público do fiscal em todos os autos de infração, e levando em conta que não há fatos ou documentos que comprovem erro nos autos de infração, eu estou manifestando pela manutenção de todos eles. Tem discussão? Acompanhe. Nada aprovado. Item 5, apresentação e discussão de processos com recurso a serem relatados pelo conselheiro Sérgio Borges Lucas, item 5.1 ao 5.7 da pauta. Seguindo a celeridade dos demais conselheiros, do item ponto 1 ao item ponto 7, eu vou votar por manter uma auto-infração, já que nenhuma das defesas conseguiu apresentar qualquer justificativa que imputasse o entendimento preliminar. Então, eu mantenho, portanto, os 7 autos de infração. Concordo com o relator. Permaneço como está. Aprovado. Item 6, apresentação e discussão de processo com recurso intempestivo a serem relatados pelo conselheiro Zé Eduardo dos Santos, item 6.1 ao 6.18 da pauta. Senhor presidente e mais colegas conselheiros, eu, seguindo a sábia trilha do meu amigo, conselheiro-chefe, Meu dia, você sabe que meu dia, nas quartas-feiras, começa ensolarado, esplendoroso. Toda vez que eu chego aqui, eu vejo o Duarte. eu Acho que é você ver que Não, isso é uma segunda etapa. Primeiro, Eu vou depois seguir. a Priscilânia, a Cláudia, entendeu? Aí numa escala menor, vem eu sei, o Lidoval, o Cláudio, seguindo os ensinamentos sábios do conselheiro Sérgio Lucas, eu vou me manifestar pela manutenção de todos eles, exceto o item 6.9, que eu vou me manifestar pela anulação, porque se trata de uma alteração que foi feita anteriormente, e as empresas podiam ter placa de qualquer estado, registro de qualquer estado, de operar aqui. E essa empresa aqui, do processo 211, final 1734, que é a União do Transporte Brasília, era de Brasília, o carro era registrado lá. E fizeram a mudança para a obrigatoriedade da placa ser registrada aqui nos R$10, mas não informaram e nem deram prazo para ele. Então, eles cometeram a infração e aí estava a infração com a placa do DF. Né? Eu não tinha como se faria a penalização deles. E aí eu sou pela anulação desse processo. Por essa razão, forma do tempo para que reagir. E os demais, Não é essa ressalva do conselheiro. Só fazer uma. O senhor colocou. Porque o item 6.18, eu estou vendo aqui na pauta, é TSE. Não, eu estou pela manutenção. Então, pela manutenção. E esse aqui é com pela anulação, só isso. É porque eu tenho uma dúvida da TSE, porque agora a lei foi publicada. Não, a TSE. O veto foi derrubado. E eu não sei se as TSEs a gente está podendo dar continuidade na cobrança que na GR de 2009 está. Não, esse processo que estava em andamento, eu tenho que dar cobrança, porque ele era pela legislação anterior. Eu queria fazer um esclarecimento aí. Primeiro, bom dia a todos. Na verdade, esse processo, há a previsão legal de que os processos anteriores a setembro de 2013, relativos à TSF, não sejam mais cobrados. Há um óbice, inclusive
constitucional na aplicação desse dispositivo. E, obviamente, será, no momento oportuno, questionado, porque o fundamento da lei é que o valor de concessão e a TRCF, nesse período que a lei está isentando, tinham a mesma finalidade. O Superior Tribunal de Justiça, num julgamento de uma ação proposta pelo Sindicato das Empresas de Transporte e Intermunicipal de Passageiros de Goiás e Aviação Araguarina, considerou que o valor de concessão e a TRCF não se confundem. O valor de concessão é contratual e a TRCF é um tributo. De sorte que, até então, o jurídico, nas manifestações que tiver a oportunidade de fazer, vai manifestar pela continuidade dos processos, até que o Poder Judiciário decida o que fazer com essa celeuma, porque o ato jurídico perfeito e a coisa julgada não são atingidos pela nova lei, ainda que haja previsão expressa. Okay. Foi esse, inclusive, o motivo do veto de Sua Excelência o Governador, quando recomendou à Assembleia que não mantivesse esse veto, que não mantivesse o texto, mas foi mantido. Eu só vou questionar, não é um questionamento, é uma pergunta ao doutor. E se eventualmente a gente seguir esses processos e lá na frente nós formos obrigados, compelidos a ressarcir esse público por cobrança indevida, existe essa possibilidade? Olha, existe a possibilidade se eles forem de algum modo penalizados com a inscrição indicativa. No primeiro momento, a nossa intenção é seguir o processo administrativo normal, para que a gente não perca o direito de cobrar pelo decurso da prescrição, e nós estamos com os processos em fase de julgamento lá no tribunal, onde essa matéria nós levaremos, nós já levamos, porque quando foi feita o veto, quando foi feita foram feitas as alterações na lei pela Assembleia Legislativa, o advogado das empresas levou essas alterações e pediu a extinção do processo por perda de objeto, informando ao juiz. E eu, quando fiz a defesa, eu mostrei os vetos do governador a essas matérias. Obviamente isso foi convertido em lei, mas a matéria já está pré-questionada lá no Tribunal de Justiça. Nós precisamos aguardar os posicionamentos do tribunal para que a gente possa se posicionar aqui na AGR. Agora, no meu entendimento, e acho que de todos os juristas, a matéria não pode ser tratada por um simples artigo, porque diz a Constituição que a lei nova não pode prejudicar, como eu disse. A coisa julgada, como esse leading case que eu coloquei em relação ao valor de concessão e a TRCF, e também porque a AGR já tinha direito adquirido de cobrar os tributos antes da vigência da lei. Portanto, ela não pode, em tese, prejudicar. Queria perguntar para o Dr. Gilmar, assessor, que acompanhou o projeto dele. Nós estamos discutindo a questão da TSF, que tem um processo em pauta aqui. Eu fico preocupado porque, pelo que está na lei que foi publicado, foi dada uma espécie de remissão, né, do TSF de 2009 para trás, alguma coisa assim. Eu não sei se a gente, pela legalidade da administração que está na lei, eu não sei se é prudente a gente continuar dando prosseguimento a esses processos da TSF. Nós estamos escutando o que eu acho assim que, embora conste na lei hoje, essa alteração foi feita, né? Agora, eu acho que eu teria que aguardar, se vai tudo certo, esse ato de hoje vai retroagir um ato jurídico perfeito lá atrás, vai ter impacto nisso.
eu prefiro constitucional que a lei não retroage para prejudicar. Né? Eu acho que o bom senso talvez só seja aguardar o posicionamento judiciário que já está lá, segundo o Montenegro falou, né? Julgar nada. Né? Eu vi a decisão, Ok. o entendimento do judiciário, né? Que resguarda todo o conselho, né? Por exemplo, Discussão. Agora, o meu, só para, antes da discussão, presidente, só para dizer o seguinte, a nossa orientação é que o processo siga o curso natural até julgamento em segunda instância. Para a inscrição em dívida ativa, que é o ato que poderia ensejar alguma indenização, alguma questão, eu sugiro que a gente espere e para aguardar o cumprimento, porque nós temos aí 5 anos depois de julgado o processo para inscrição em dívida ativa. Então eu acho que é um tempo razoável para que nós articulamos aí junto ao Poder Judiciário para o julgamento dessas ações, ou de pelo menos uma delas para a gente a saber. inscrição para dívida ativa é bom não fazer, né? Exato. Então, senhor E aqueles que já estão inscritos? senhor presidente, eu voto pela manutenção com a ressalva, Não inscrição para dívida ativa. com a ressalva de não se inscrever esses processos em dívida ativa. Agora, como os nossos atos têm que ser justificados, eu gostaria de que a paralisação do lançamento na CDA fosse elaborado um parecer jurídico que desse suporte para essa paralisação e não simplesmente paralisar. Só uma sugestão pode ser, conselheiro, que o conselho então encaminhe ao jurídico, até para ficar uma questão formalizada, uma consulta a respeito da legalidade ou não de se prosseguir com os processos em virtude da lei, que aí nós vamos colocar no papel a nossa fundamentação, e se for o caso, até adotar medida cabível para questionar a constitucionalidade desses dispositivos. Não, eu acho que não precisa de tanto, não. Eu acho que só uma fundamentação Quanto à continuidade. quanto à paralisação, a suspensão do lançamento da CDA. Ok. Só isso. Ok. Quem concorda com essas colocações do conselheiro e está em discussão ainda, ou vamos ter a votação? Aprovado. Deixa eu fazer uma coisa. Quantos processos tem no judiciário? Hoje nós temos de TSF. Não, total, na GE. Eu não tenho Cobrança, eu não tenho essa informação. Não tenho essa informação. Mas eu acredito que nós temos muitos processos. uma ideia, mas Há milhares de processos. Milhares. Milhares de processos. Só TSF Só TSF, nós temos 32 empresas e cada empresa nós estamos cobrando de 2007 para cá. Doutor, você tem condições de me dar a quantidade e o valor desses processos de combate? Não precisa ser agora, não. o valor é a dívida. Hein? Começa no levantamento próximo. Um levantamento próximo. Ó, tem milhares de processos, valor mais ou menos desse processo X. Só de TSF chega a quase 20 milhões de reais. Tá bom. Isso que eu De 2007 para cá. Financeiro também tem a relação da Eu dívida. quero isso aí. Quantos processos tem? Esse relatório que o senhor presidente está pedindo já foi solicitado para a jurídica, já tem certo tempo. E não ideia, não. Não, Eu vou querer. Bom, vamos em frente. Item 7, apresentação e execução de processo com recurso intempestivo a serem relatados pelo conselheiro João Ribeiro de Castro. Item 7.1 e 7.2 da pauta. Manter o voto dos dois foi intempestivo. Ok? Discussão? Aprovado. Item 8, apresentação e execução de processo com recurso intempestivo a serem relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Item 8.1 ao 8.6 da pauta. Os 6 processos eu também voto pela manutenção, haja visto que depois apresentado intempestivamente no primeiro formal. Discussão? Aprovado.
Item 9, apresentação e discussão de processo com recurso não conhecido, a ser relatado pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Como o do item anterior, nesse caso aqui é recurso não conhecido, tem falha na representação, eu voto pela manutenção. Discussão. Aprovado. Item 10, apresentação e discussão de processo com recurso não conhecido, a ser relatado pelo conselheiro Sérgio Borges Lucas. Item 10.1. Não conhecido esse recurso, senhor presidente, porque também por defeito de representação, a peça veio faltando a devida procuração, então não conheço e fica mantido o auto de infração. Quem concorda com o relator? Aprovado. Item 11, apresentação e discussão de processo para reexame, a serem relatados pelo conselheiro João Ribeiro de Castro. Item 11.1 ao 11.4 da pauta. Estou solicitando aqui até anulação de todos esses processos por motivo de o fiscal falou que estava insegura, a empresa comprovou, o fiscal falou que estava fora do horário, a empresa comprovou, o fiscal falou que era clandestino e está transportando os próprios funcionários. Então todos manteram a anulação de todos isso. Quem concorda com o relator? Permaneça como está. Aprovado. Item 12, apresentação e discussão de processos para reexame, serem relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Item 12.1 e 12.2 da pauta. Bom, os dois processos eu também estou seguindo aqui a deliberação da Câmara de Julgamento, que foi pela anulação dos dois processos, por erro de capitulação, foram autuados por não portar no veículo não enviar o certificado de veículo. Na verdade, os certificados já estavam conhecidos, era outra tipificação. É um documento impossível que está sendo portado, eu voto pela anulação. Concorda? Concordo. Aprovado. Item 13, apresentação e discussão de processo para reexame, serem relatados pelo conselheiro Sérgio Borges Lucas. Item 13.1 e 13.2 da pauta. O primeiro item da pauta, eu vou acompanhar a deliberação da primeira instância, que anulou o auto de infração, uma vez que o interessado comprovou a venda do veículo e as devidas notificações aos órgãos competentes. O segundo processo, eu vou divergir da Câmara, da primeira instância, porque manteve o auto de infração, porque esse processo cai naquele lote de processos que nós deliberamos mandá-los ao arquivo pela razoável duração do processo, uma vez que esse processo foi iniciado em 2007 e hoje, portanto, ele estaria fazendo 8 anos de idade aqui dentro desse órgão. Então, baseado nessa já fartamente discutida razoabilidade da duração do processo, eu solicito o arquivamento desse auto. Quem concorda com o relator? Permaneça como está. Aprovado. Algum outro interesse da pauta? É fim, né? É finito. Tem alguém que tem interesse dentro da reunião? Não havendo mais nada a ser tratado nessa reunião e outros assuntos de interesse do Conselho, vou iniciar mais uma reunião do Conselho. Muito obrigado aos conselheiros por permanecer nessa reunião.